O objetivo da expansão é a ocupação. Sabe, Deus não quer apenas que venhamos ganhar territórios novos, mas Deus quer que nós venhamos a ocupar esses territórios. Hoje no Brasil nós somos mais de 40 milhões de evangélicos, segundo as últimas estatísticas. Significa que nós crescemos em números na nossa nação, mas o objetivo de todo esse crescimento é provocar uma transformação. Quando nós lemos Mateus, nós vemos um comissionamento de nós irmos e discipularmos as nações da terra. Como quando nós lemos o livro de Marcos, a grande comissão está relacionada a ir e pregar o evangelho. Então nós temos um comissionamento de expansão, de pregação, e nós temos um comissionamento de discipulado, de ocupação. Sabe, todas as vezes que nós ganhamos e não ocupamos, nós estamos prejudicando aquele lugar. A Bíblia fala que quando nós expulsamos um demônio, ele anda por lugares áridos, vazios, ele volta para ver se a casa está ocupada. E se a casa não estiver ocupada, ele trará 7 mais forte do que ele. A grande verdade é que se nós, como igreja brasileira, se nós, como cristãos, discípulos de Jesus, não ocuparmos o lugar da nossa conquista, nós pioraremos os lugares. O que eu quero propor é que o Senhor nesse tempo está nos entregando uma unção para ocupar as cidades. O Senhor nessa hora está nos entregando uma unção para estabelecermos o reino, não apenas expandirmos o reino. E debaixo dessa mentalidade, eu acredito que a nossa geração está se levantando. Existem 2 coisas que talvez te ajude a você se mover numa mentalidade de ocupação e não apenas de expansão. A primeira é o entendimento de você viver pela missão e não apenas pelo livramento. Sabe, quando Paulo e Silas eles foram pegos e presos por causa do Evangelho de Jesus, a Bíblia fala que eles lançaram Paulo e Silas no cárcere inferior. E perto da meia-noite, Deus manda um terremoto e abre as cadeias. O engraçado é que eles tinham Paulo e Silas como 2 pessoas tão perigosas que eles contrataram um guarda para cuidar de Paulo e Silas. Então esse terremoto vem e perto da meia-noite abre as cadeias. Agora presta atenção, você foi preso, julgado, condenado, um guarda foi contratado para cuidar da tua vida. Deus manda um terremoto de livramento, abre as cadeias. Qual é a primeira reação que nós temos? É fugir, claro. Mas o engraçado é que aquele guarda acorda e ele vê as cadeias abertas e ele pega uma espada para se matar, ele coloca a espada então no seu peito e Paulo e Silas grita de dentro da cadeia dizendo: ei, não lance a mão sobre você, nós estamos aqui ainda. Porque Paulo e Silas não estavam condicionados ao livramento, mas à missão. Por isso eles não fugiram quando o livramento chegou. Eles entenderam que aquela era uma ótima oportunidade para trazer aquele cara e toda a família dele ao conhecimento de Jesus. O que eu quero dizer é que quando nós vivemos pelo livramento, nós perdemos a missão. Mas quando nós vivemos pela missão, nós temos livramento. E nós temos que aprender como igreja a não viver apenas pelo livramento, mas pela missão que Deus nos entregou, que é discipular nações. Eu acredito que agora Deus está levantando uma geração para discipular povos. A segunda coisa que vai nos ajudar a discipular ou avançar nessa ocupação é apagar a linha entre o sagrado e o secular. Você sabe que a palavra para adoração no hebraico é avodar. Avodar também significa trabalho. Então, adoração e trabalho são a mesma coisa para Deus. Não existe uma diferença de adoração e trabalho. Significa que quando nós estamos trabalhando, na verdade nós estamos adorando. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, tudo que vocês vierem fazer, façais para a glória do Senhor, ou façam para a glória do Senhor. Eu entendo isso quando eu olho aquele texto, quando Jesus está sentado ali na beira daquele poço, a mulher samaritana chega e Jesus conversa com ela, e a conversa de Jesus com ela é uma conversa tão profunda e teológica, porque aquela mulher pergunta para Jesus: aonde nós devemos adorar? Nos montes de Samaria, nos templos de Jerusalém? E Jesus diz para ela: a hora vem e é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus muda a mentalidade de adoração de local para condição. O que ele quis dizer é: você não tem um lugar de adoração, você vive numa condição de adoração. Você não entra em adoração, você vive em adoração. Então eu acredito de verdade que quando nós entendemos que não existe uma diferença entre o sagrado e o secular, nós começaremos a afetar a nossa nação de uma maneira real e poderosa, porque nós estaremos fazendo profissão, seja ela no nível do business, seja ela no nível político, seja ela no nível empresarial, seja ela no nível artístico, e tudo que nós estivermos fazendo nesses lugares estaremos fazendo para a glória do Senhor. E a terceira coisa que eu acredito que Deus tem nos comissionado para viver, para ocuparmos cidades, é respondermos a pergunta que o mundo ainda não fez.
Sabe, tem uma história que talvez explique bem isso. É a história de Saul atrás das jumentas perdidas do seu pai. A Bíblia conta que ele saiu atrás das jumentas e tinha 3 dias já que ele estava longe da casa do pai e ele não achou as jumentas. E agora ele está preocupado de o pai dele pensar que ele se perdeu também. E ele propõe ao seu moço de voltar para casa. O moço vira para ele e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, tem um profeta aqui perto, nós vamos lá na casa dele e ele vai apontar onde estão as jumentas. Então o primeiro cenário é Saul atrás das jumentas do seu pai. O segundo cenário é Deus visitando Samuel, esse profeta, na casa dele, dizendo, amanhã um homem da tribo de Benjamim vai bater na tua porta e esse homem é o próximo rei. Agora, no outro dia, as duas palavras se encontram. Saul atrás das jumentas do seu pai e Samuel com a palavra que ele era um rei. E ele bate na porta e quando ele abre a porta, Saul está dizendo, onde estão as jumentas? E Samuel estava dando uma resposta para a pergunta que ele não fez. Você não veio aqui atrás das jumentas, você veio aqui porque você é um rei. Muitas vezes nós recebemos as pessoas em nossas igrejas e tratamos as nossas igrejas apenas como um hospital, mas na verdade as nossas igrejas precisam se tornar um centro de destino. E o centro de destino é dar a resposta para o mundo, mas não a resposta apenas da necessidade, mas a resposta do destino, a resposta do propósito pelo qual eles foram criados e eles foram feitos. Quando nós entrarmos nesse entendimento, talvez nós começaremos a ocuparmos as cidades. Faça tudo com excelência, faça tudo com integridade, faça tudo com beleza. Tenha sempre no seu coração aquilo que os céus têm para a nossa geração. E aí sim nós poderemos influenciarmos as nossas cidades e impactarmos a nossa nação para uma transformação, não apenas para uma conquista. Que Deus te abençoe.